Depois de ser alvo do grupo Prerrogativas, formado por advogados e juristas ligados a Lula, o deputado Nicolas Ferreira recebeu o apoio de cerca de 11 mil advogados. Os grupos Movimento Advogados do Brasil, Movimento Advocacia Independente e a Associação Advogados de Direita Brasil publicaram uma carta rebatendo prerrogativas que articula para tentar cassar o mandato do parlamentar do PL. O grupo jurídico simpático ao presidente Lula e ao PT deverá entrar com ações no Ministério Público Federal e na Comissão de Ética da Câmara. Piotto, a gente traz aí em destaque no nosso site. Ontem a gente, inclusive, exibiu aqui no Sem Filtro um trecho do que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo basicamente o seguinte: criticar a política pública pode ser crime. E nesse governo virou isso. Qualquer crítica ao governo pode ser criminalizada. E agora a AGU, toda a máquina pública, trabalhando contra a oposição. Que tem polícia política no governo, neste governo, não é novidade, mas eu só queria que o ministro Haddad me apontasse onde na lei. Qual é a lei exatamente? Porque se é crime, precisa estar tipificado. Está tipificado? Onde é que estão exatamente os balizadores para entender que aquilo é crime e isso é crime até aqui, depois deixa de ser, ou por até aqui não é, a partir daqui passa a ser. E ele ganhou, né? Ele foi reverberado, ipsis literis, né? O ministro sabe que isso é latim, mas enfim, né? Mas eu só estava interessado realmente nessa questão, onde é que está na lei? Eu preciso entender, porque lei é um negócio... A lei é um negócio tão importante, a lei ela é civilizadora, de verdade. Não as tentativas do presidente do Supremo dizendo que precisamos recivilizar o Brasil. Não entendi o que ele quis dizer até hoje. Somos o quê? Todos bárbaros andando pelas ruas brasileiras? Não. Bobagem. Acho que foi um exagero de retórica. Eu vou ser generoso com o ministro Barroso. Acho que foi um exagero de retórica dele. Eu, pelo menos, espero que tenha sido. Mas a lei é civilizadora porque, primeiro, a lei no ambiente democrático como se pretende, e nós estamos tentando preservar isso no Brasil, ela é discutida por muita gente. E a lei, na verdade, pode ser alterada também por esse mesmo grupo, ou seja, de parlamentares. É o que se chama de prerrogativa do Congresso Nacional ou do Legislativo como um todo, de refazer uma lei, um novo entendimento, enfim. E a lei brasileira, a tradição brasileira diz que você não pode retroagir para punir, porque senão gera uma expressão que o Alexandre usou agora há pouco, casuísmo. Como, por exemplo, o Supremo, que está tentando reverter o entendimento de que votos já dados por ministros que foram aposentados agora não vão valer mais, só valem dos novos, o que, neste caso, privilegiaria o Flávio Dino, que chegou agora há pouco, por exemplo, mas que lá atrás prejudicou os votos do Cássio Nunes e também do André Mendonça. Eles não podem votar nessa matéria. Enfim, quer dizer, não se pode ir e voltar com essa frequência, senão é casuísmo. No caso da Constituição, eu vou só me juntar ao Alexandre, Constituição está lá. Quer reformar a Constituição? Pode. Mas neste caso é casuísmo. Até porque 35 anos é uma coisa, não é um assunto assim que precise ser alterado com frequência. E o Constituinte já pensou nisso. Mas nesse caso aqui, especialmente, eu vi a carta do Prerrogativas. A esquerda, é impressionante, a esquerda acaba até com o vernáculo, a língua portuguesa. Eu me lembro da expressão elite, quando eu era aluno da escola, estava lá nos primeiros anos do ginasial, né, do primeiro grau, que era exatamente como se chamava na minha época, você dizia assim, eu tinha um professor de história e falava assim, essa é a elite do pensamento. A elite do pensamento era aquele que estava muito acima da média. Por exemplo, nossa colega aqui, Ana Paula. Ana Paula é elite do esporte. Bom, está reconhecida, inclusive pós-carreira, em todos, né? Na calçada da fama, nessas coisas todas. Isso é elite. Elite, a esquerda começou a ser a pior palavra que poderia ser usada. A ideia de opressão. Bom, essas bobagens todas da esquerda. Aí agora vem o prerrogativas. Prerrogativas é uma expressão bonita, né? A prerrogativa do Congresso em legislar. A prerrogativa do advogado em defender. Bom, depende do advogado e depende de quem é o cliente dele, porque senão ele não pode defender, não pode nem ter acesso aos autos. E os advogados do prerrogativas não se importam com os advogados que não conseguem ter acesso aos autos. Que raio de prerrogativa é essa? Mas, enfim, fato é que, neste caso, há muita gente no direito e na advocacia que também resolveu se manifestar. Agora sim, temos um debate no Brasil, mas isso só é permitido pela democracia. É essa que nós estamos preservando. Cauti.
Vamos lá. Primeiramente, quem é o grupo que está falando aqui? Quem que são essas pessoas que estão falando aqui? O Grupo Prerrogativas, ela surgiu em 2015 por um grupo de advogados que se deram o trabalho de defender bandidos que estavam sendo acusados pela Operação Lava Jato de ter devastado a Petrobras, a maior empresa brasileira. E esse grupo surgiu no meio da Operação Lava Jato e começou a defender a Odebrecht. Então, não que elas não merecessem a defesa, mas o jeito que isso foi feito, no mínimo, era questionável do ponto de vista jurídico. Resultado disso, um dos expoentes do Grupo Prerrogativas se tornou, quando Lula ganhou as eleições, número 2 do ministro da Justiça, Flávio Dino. O advogado Augusto Botelho se tornou número 2 do Ministério da Justiça. Então, assim, da defesa do Odebrecht para o Ministério da Justiça, o passo é bastante curto, claramente. Mas a coisa mais grave é que esse grupo, que deveria, com o próprio nome dele, diz defender as garantias e as prerrogativas dos seus clientes ou da sociedade, o que é legítimo, se tornou nada mais, nada menos que um clube pró-Lula. E chegou até a níveis de grotesco, de organizar eventos onde a Janja foi homenageada aos gritos de guerreira do povo brasileiro. Então, assim, não sei se o Binha consegue mostrar pra gente. No passado, esses caras, assim, quando um grupo de advogados que se diz defensores do direito e das garantias constitucionais ou das prerrogativas recebe a Janja gritando guerreira do povo brasileiro, francamente, eles não estão lá para defender as prerrogativas, mas para defender os seus interesses. Tanto é que, não sei se temos também outra matéria, Ubinha, o que esses caras estão querendo? Cargo no governo. Eles estão tendo cada vez mais espaço no segundo, no terceiro escalão do governo Lula, ou seja, no final das contas, o objetivo qual que é? É defender o Estado de Direito, é defender as prerrogativas dos réus? Não, é ganhar a boquinha no governo. É isso que está acontecendo. Então, e último ponto também. Quando, nesse caso aqui, é ridículo que um grupo de advogados, que deveriam ser os conhecedores da lei, as pessoas que conhecem a lei, né, que deveriam saber quais são os artigos previstos no Código Civil e Penal, ou seja, o que é crime e o que não é, façam algo do tipo, acusando o Nicolas de um crime que não existe. Esses caras não é que são o tio que passou na esquina aqui, que pode não saber nada de direito. São advogados e se dizem de alto nível. Quando acusam o Nicolas de um crime que não existe, ainda por cima ignoram a imunidade parlamentar, temos um problema. Mas temos dois problemas quando esses mesmos advogados, quando um membro do governo Lula, o ministro do governo Lula, cometeu crime, sim, ou pelo menos foi acusado de crime que existe, ou seja, de assédio sexual, o ministro Silvio Almeida, um silêncio tombal por parte da turma do Grupo Prerrogativas. Aqui, ó, pacto de silêncio no caso, ou seja, esse grupo não foi criado para defender nada. Esse grupo foi criado para proteger e promover os interesses dos seus membros, eventualmente proteger e promover os interesses da turma que era acusada e que foi condenada para Lava Jato porque roubaram até o talo, devastando a Petrobras e as contas públicas, e agora, como resultado, Lula voltou ao poder e eles estão ganhando cargos lá em Brasília. Se não fosse trágico, porque é o nosso dinheiro envolvido, seria ridículo. Essa turma não mereceria nem nota em jornal. Mas eles estão lá e mandam e desmandam e fazem processos que não existem e que seriam recebidos em um país normal com sonoras gargalhadas e com dúvidas sobre a validade da OAB de muita gente por aí.